Opa, eu tô bom demais e eu sei como é que você tá, beleza? Pois é, dia de segunda, vou trazendo algumas novidades pra vocês sobre o mundo do futebol. Só que, diferente de quarta, que são as atualizações semanais, segunda-feira eu quero trazer algumas histórias pra vocês, alguns convidados pra gente poder trocar alguma ideia e passar pra vocês, beleza? Hoje, segunda-feira, eu vou estar mostrando pra vocês aí a história sobre o Campeonato Goiano, que é aqui sobre a nossa região. O Campeonato Goiano, vou trazer alguns fatos, algumas curiosidades, alguns recordes, algumas participações, alguns títulos importantes, artilheiro e tudo mais, beleza? Então bora lá acompanhar isso aí. O Campeonato Goiano, que acabou encerrando esse final de semana, dando o título ao Atlético Goiano, é um campeonato muito antigo aqui, que ele começou em 1944, sendo o primeiro campeão também o Atlético Goiano. Só que entre ser o primeiro e o último, isso não quer dizer que ele é o maior, que ele é o que tem mais títulos do campeonato. Muito pelo contrário, o maior campeão é o Goiás, que ficou na fila por mais de 20 anos para ganhar o seu primeiro título. Mas depois disso, o resto é história que eu vou estar contando aqui para vocês. Mais conhecido como Goianão, o Campeonato Goiano começou em 1944, com o primeiro título do Atlético Goiano, que fez com que o time começasse a destacar cada vez mais, o time do setor de Campinas, em Goiânia. Junto com ele também veio outra grande potência, que foi o Goiânia. Os dois times dominaram o Campeonato Goiano por mais de 15 anos, que fez com que eles disputassem várias e várias finais, dando mais títulos ainda ao Goiânia. Sim, essa é a primeira era do Campeonato Goiano, que foram divididas em 3 eras, com 3 times diferentes dominando o campeonato. Nessa primeira era, que durou de 1944 a 1960, teve predominantemente o Goiânia como maior campeão. Isso fez com que o time se destacasse cada vez mais e fosse crescendo cada vez mais. Durante esses anos, foram 17 disputas do torneio, levando o time de Goiânia à final de todas as 17 edições, conquistando 12 títulos, se tornando o maior campeão goiano até aquele momento. E o Atlético Goiano ganhou as outras demais edições. Para falar sobre o Campeonato Goiano, a gente tem que falar sobre um grande engenheiro, o cara que trouxe o futebol aqui para o estado, que foi o engenheiro Walter Sócrates, que enquanto ele estudava em São Paulo, ele teve contato com o esporte e acabou trazendo para o estado. Só que o futebol, conhecido como Campeonato Goiano, acabou começando somente em 1944, tendo o primeiro campeão o Atlético Goianiense. Só que nessa primeira edição, só contou com 5 times, e os 5 times foram da capital, que foi o Atlético, o Vila, o Goiás, o Goiânia e o Campinas, que era formado praticamente pelos reservas do Atlético naquela época. E o Atlético se sagrou campeão em cima do Goiânia naquela final. Esse período ficou conhecido como a primeira era do campeonato, que fez com que o Goiânia fosse o nome mais forte. Essa é a primeira era do Campeonato Goiano. Após 1960, o torneio acabou se profissionalizando, os times aqui começaram a se profissionalizar cada vez mais, se tornando cada vez melhores, para poder chegar à disputa de torneios nacionais. Então, após esse fato, aconteceu que em 1962 teve a quebra da hegemonia dessa dupla, que acabou sendo dominante o Vila Nova. Sim, o Vila começou a crescer cada vez mais, ganhar mais títulos e se tornar mais evidente no cenário estadual. Só que além do Vila, também teve outros times que tiveram títulos inéditos, como Vila, Goiás, Anápolis e também o Craque. Foram essas 4 equipes que ganharam títulos inéditos durante os anos de 1960. O campeonato ficou mais democrático, com outros times ganhando títulos e com o campeonato sendo mais disputado cada vez mais. Já na década de 70, começou a se criar a rivalidade entre Vila e Goiás, estando mais evidente porque cada equipe durante esses 10 anos, cada uma ganhou 4 títulos. E a disputa e as finais começaram a ser cada vez mais acirradas entre essas equipes. O Vila Nova ficou predominantemente o principal nome estadual durante os anos de 1961 e 1984, que foram durante 24 anos, chegando em 15 disputas e ganhando 11 títulos. Essa foi a segunda era do Campeonato Goiano, sendo que a primeira foi do Goiânia e a segunda do Vila Nova. A partir de 1985 até 2018, começou-se a terceira era do Campeonato Goiano. Nesses 35 anos que eu acabei de falar para vocês, o Goiás chegou em 31 finais, se tornando campeão em 21 dessas edições.
e assim também batendo recordes e se tornando atualmente o maior campeão goiano com 28 títulos. Logo em seguida, a gente tem o Vila, que tem um total de 15 títulos durante o Campeonato Goiano todo, e com o título conquistado esse final de semana, o Atlético também conseguiu alcançar o 15º título, empatando com o Vila Nova em segundo time com mais título do estadual e ultrapassando o Goiânia, porque o Goiânia tem 14 títulos e fica em terceiro lugar na disputa por mais títulos do estadual. Durante a Era Esmeraldina, o Goiás teve os anos 90 como seus anos de ouro, porque a equipe conseguiu alcançar 7 títulos, se tornando o maior campeão em uma década só. E os outros 3 títulos disputados durante essa década deu 2 títulos ao Vila Nova e o único título da história do Goiatuba até o momento. Já durante os anos 2000, o Goiás não conseguiu ser tão imponente quanto foi na década de 90, ganhando 4 títulos. O Vila e o Atlético conseguiu alcançar 2 títulos cada um. Já o Crack alcançou seu segundo título do campeonato e o Itumbiara alcançou seu inédito título. Como eu tinha dito no início para vocês, o Goiás é o maior campeão. Só que para começar a ganhar títulos, o Goiás ficou na fila durante 22 anos, sendo que o campeonato começou em 44, o Goiás ganhou seu primeiro título somente em 1966. Já em 1977, o time esmeraldino se tornou o maior campeão goiano, alcançando seu 15º título e ultrapassando o Goiânia, que tinha um posto de maior campeão com 14 conquistas. Mas por que somente os times da capital conseguem alcançar tantos títulos, os times do interior não chegam com tanta frequência às finais? É tudo por causa de investimento. Os clubes do interior não têm tanto investimento quanto os times da capital, entendeu? São as 4 equipes maiores que têm mais títulos. Só que também o Goiânia não consegue conquistar um título desde 1974. Sim, depois disso aí, somente Atlético, Vila e Goiás conseguiram alcançar os títulos do estadual. Para vocês terem noção, a discrepância entre os times da capital e do interior, somente 4 times conseguiram terminar com a taça no final do campeonato, que foram eles: Crack, que tem 2 títulos, Anápolis, Goiatuba e Itumbiara, cada um com um título. Somente essas 4 equipes conseguiram esse feito. Para mostrar para vocês a força dos times da capital, em todas as edições, desde 1944 até a edição de 2020, nunca houve uma final sequer entre times do interior. A final que aconteceu esse final de semana, que sagrou o Atlético campeão, essa foi somente a 15ª final entre todos esses anos, entre um time da capital contra um time do interior. E se o Goianese tivesse sido campeão, seria algo inédito da história do clube, que na semifinal acabou eliminando o Jaraguá e chegando à final contra o Atlético. Foi um jogo muito bom, um jogo muito equilibrado, chance para os 2 times. O jogo terminou 1-1 e a disputa foi nos pênaltis, onde o Atlético ganhou por 5-3. Algumas curiosidades aqui para vocês. Sim, em todas essas edições tiveram times que foram campeão invicto, sendo eles o Atlético 3 vezes campeões invicto, já o Goiás, Vila e o Goiânia foram 2 vezes cada um campeão invicto. Outra curiosidade para vocês são os maiores campeões consecutivos, que fica entre o Goiás e o Goiânia, tendo cada um 5 títulos consecutivos. O Goiás, por exemplo, de 96 a 2000 e o Goiânia de 50 a 54. Cada um conseguiu alcançar o título consecutivamente 5 vezes. Outra curiosidade para vocês aqui, hein? O maior artilheiro de uma única edição chama-se Baltazar, que foi artilheiro pelo Atlético com 31 gols em 1978. Nenhum jogador conseguiu ultrapassar ou nem empatar com ele. Durante todas as edições, os jogadores não conseguiram marcar 31 gols em uma única edição. Somente Baltazar. É esse Baltazar aí mesmo, que fez o gol do título do Campeonato Brasileiro para o Grêmio em 1981, que também teve passagens por Flamengo, teve passagens pela Seleção Brasileira e também Atlético de Madrid, e acabou se aposentando jogando lá no Japão. Pessoal, foi isso aí então, uma breve história sobre o Campeonato Goiano. Quem vai ser o campeão de 2021? Quem leva esse título para casa? Comenta aqui embaixo também sobre o que você quer ouvir na segunda-feira que vem, sobre qual jogador, sobre qual clube, sobre qual campeonato. Comenta aqui que eu vou estar lendo e trazendo para vocês na semana que vem. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Valeu!